Olá, graça e paz a todos. Estou participando de mais um desafio, o desafio Personagem e Influência, onde nós escolhemos um personagem bíblico para falar sobre ele. E eu escolhi o personagem Jó. Então hoje eu vou falar com vocês sobre Jó. Como muitos conhecem, né? Jó era um homem muito rico, tinha 7 filhos e 3 filhas, e não apenas rico, mas um homem fiel e íntegro a Deus, um homem obediente a Deus. Deus se agradava muito de tudo que Jó fazia, né? Então hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre a história de Jó. No capítulo 1 e 2 do livro de Jó, fala sobre as tentações que Jó passou, né? Então nós vamos ler o capítulo 1 de Jó, do 6 ao 12. Capítulo 1, versículo 6 até o 12, que fala assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Falou Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Como nós podemos ver aqui, né, o Senhor ele perguntou a Satanás se ele viu, né, Jó, que era um homem íntegro, fiel a Deus e que evitava o mal. E Satanás falou para o Senhor que Jó, ele quis dizer para o Senhor que Jó ele era tudo isso porque o Senhor abençoava Jó com coisas boas, com bens, né? Ele começou a falar que Jó tinha tudo, então por isso que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus. Só que Deus, ele conhece o seu servo Jó. Deus, ele nos conhece, ele conhece o nosso coração, certo? Então por isso que Deus permitiu Satanás tocar, né? Nos bens, em tudo que Jó tinha, como o Senhor falou aqui. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possuirá está nas suas mãos. Então Deus, ele deu a liberdade para Satanás tocar em tudo. Ele permitiu Satanás tocar em todas as coisas, todos os bens de Jó. Mas ele falou: apenas não toque nele. Então Satanás saiu da sua presença e foi ferir e tocar em tudo que Jó tinha, certo? Então Deus, ele sabe do coração de Jó, assim como ele sabe do nosso coração. Então, Satanás, ele queria falar para Deus como se Jó servisse ao Senhor, fosse obediente por tudo que ele tinha. E se por acaso Satanás tocasse em tudo, tirasse tudo, Jó, ele ia deixar de ser um homem obediente e temente a Deus. Só que o Senhor sabe, né? O Senhor sabe quem Jó é de verdade, o Senhor conhece o coração de Jó. Então, o Senhor permitiu que Satanás tirasse tudo, para mostrar para Satanás que ele não ia negar ao Senhor por conta dos bens, né? Então, como nós podemos ver adiante, Satanás ele começa a tirar tudo, Jó começa a receber notícias que os filhos deles morreram, todos os filhos de Jó morreram, que todos os bens, tudo que ele tinha se foi, ele perdeu tudo, né? E no capítulo 1, né? Ainda no capítulo 1, versículo 20, Jó fala: Ao ouvir tudo, todas as notícias ruins, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em algumas outras versões fala: O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Ele não pecou contra Deus, em forma alguma. No capítulo 2 do livro de Jó, no versículo 21
e verso 22. Nós vemos a segunda tentação de Satanás. Perdão, no capítulo 2, verso 4 e 6. Por ele, Satanás falou, um homem dará tudo o que tem pela sua vida. Estenda tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Satanás falou que se ele tocasse, se ele ferisse, se o Senhor permitisse ferir o corpo de Jó, Jó daria tudo que tem pela vida. Ele quis dizer, ele só faltou falar assim para o Senhor, se eu tocar, se eu ferir nele, o corpo dele, deixar ele quase morrendo praticamente, ele ia negar ao Senhor, porque um homem dá tudo pela vida. Foi bem isso que Satanás falou para o Senhor, né? O Senhor disse a Satanás, mais uma vez, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Observe que o Senhor, ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, ferisse Jó. Mas ele falou, mas poupe a vida dele. Ele não permitiu em nenhum momento que Satanás tirasse a vida de Jó. Como a gente vê no capítulo 1, Satanás, ele tira todas as coisas de Jó, mata os filhos, sai tirando todos os bens, todas as riquezas que Jó tinha, né? Que o Senhor permitiu Satanás a fazer isso. No segundo capítulo, né, nós já vemos que Satanás, ele pede permissão ao Senhor para ferir a Jó, para tocar em Jó, e o Senhor assim permitiu, pois, como eu falei, o Senhor sabe do coração de Jó. Amém? Então Satanás começou a ferir a Jó, e se a gente começar a ler adiante, você vai ver que Satanás, ele começou a ferir, começou a colocar doenças, né? Tem até uma parte que Jó fala que o corpo dele saía pus de tanta ferida, de tanta doença que Satanás colocou na vida dele, né? Então, a partir do capítulo 3, é uma parte muito importante que muitas pessoas acabam não falando. A partir do capítulo 3, Jó começa a murmurar, Jó começa a reclamar. Ele amaldiçoa até o dia do seu nascimento, né? Então, do capítulo 3 adiante, é só Jó murmurando, né? E os amigos de Jó chegaram até ele, né? Que são 3 amigos, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Esses são 3 amigos que ficaram junto de Jó durante esse tempo que Jó começa a murmurar, né? E se você ler adiante, você vai ver que esses amigos de Jó também falavam algumas coisas para Jó, né? Coisas que não eram certas, coisas que não eram palavras certas para Deus, né? Eles falaram coisas erradas a respeito do Senhor. Então, do capítulo 3 adiante, nós podemos ver que Jó, ele começava a murmurar, ele começou a reclamar. Em nenhum momento Jó culpou ao Senhor, mas ele pegava tudo para si. Ele começou a indagar a si mesmo, ele começou a amaldiçoar o próprio dia. E muitas vezes, o que a gente pode aprender com esse momento que Jó murmurou diante da provação? A gente pode aprender que muitas vezes isso acontece com nós. Quando nós estamos passando por uma provação, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a se diminuir, que foi o que Jó fez. Jó, ele começou a se diminuir, né? Jó começou a amaldiçoar o dia que nasceu, começou a amaldiçoar tudo que pertencia a si, né? Então, muitas vezes nós fazemos isso também quando nós estamos passando por uma provação. Nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. E alguns sim, ainda começam a reclamar de Deus. Não foi o caso de Jó. Jó, ele reclamou, ele murmurou, mas em nenhum momento ele pecou contra o Senhor, né? Em nenhum momento ele culpou ao Senhor, mas ele pegava tudo para si. Jó, ele começou a se diminuir, sabe? Ele começou a amaldiçoar até o próprio dia que nasceu. Se você ler do capítulo 3 adiante, é só Jó murmurando, Jó reclamando, não é isso? E ele falava porque o Senhor não respondia e tal. Então, muitas vezes nós fazemos essa mesma coisa como quando nós estamos passando por provações.
nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a nos diminuir, falando que nós não servimos para nada, que nós viemos ao mundo para nada. Muitas pessoas falam isso, né? Nossa, eu não sei para que eu tô vivo ou viva. Ah, nossa, minha vida é um caos, e começa a murmurar, sendo que quando nós estamos passando por provação, nós temos que perseverar no Senhor. Por mais que não seja fácil, né? Mas nós temos que perseverar no Senhor Jesus, pois a vitória é garantida. Quando nós começamos a reclamar, a murmurar, a situação só tende a piorar, né? E no capítulo 38, o Senhor aparece a Jó e começa a repreender Jó. No capítulo 38, o Senhor aparece a Jó e começa a repreender Jó de todas as palavras erradas que Jó tinha falado a seu respeito, né? E também ele falou para os 3 amigos de Jó, começou a repreender eles também pelas palavras erradas que eles tinham falado a respeito do Senhor. Ele começou a repreender Jó, corrigindo Jó, e falou várias coisas para Jó, né? Jó reconheceu o seu erro. Jó reconheceu que ele errou nas suas palavras, não é isso? Então, depois de Jó ter reconhecido o seu erro, depois de Jó ter reconhecido que ele não deveria murmurar tanto, que ele não deveria reclamar tanto, depois que o Senhor repreendeu a Jó, depois que o Senhor repreendeu os amigos de Jó, o Senhor abençoou Jó com tudo em dobro. Tudo que Jó perdeu, Jó ganhou em dobro. Amém? Tudo que Jó perdeu, ele ganhou em dobro. Todas as riquezas, família, tudo. O seu corpo foi restaurado. Jó ganhou uma vida nova, novamente. E ele passou a viver muitos anos na presença do Senhor, obedecendo, fazendo a obra do Senhor. Então, o que eu aprendi e que nós podemos aprender com a história de Jó é: quando nós estamos passando por dificuldades, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar no Senhor, não ficar reclamando, mas entregar na mão do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Então, quando você estiver passando por uma provação, você tem que perseverar no Senhor Jesus, perseverar no Senhor, confiar nele de todo o seu coração e não murmurar e não reclamar. Amém, queridos?